Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Além do Óbvio. Eu sou o Matheus Inácio e estamos aqui com nossos apresentadores Mariana, Gustavo e estamos também aqui com nossos convidados Enzo Gabriel, Henrique Sivegor e Lucas Franco. Hoje iremos falar de um tema muito atual, a taxação de 150% dos Estados Unidos sobre o Brasil. Primeiramente, eu queria fazer a pergunta, o que vocês acham que motivou o Trump e os Estados Unidos a colocar essa taxa sobre os itens, os produtos brasileiros? Bom, eu acho que aí tem vários motivos, né, que podem ser utilizados. Acho que tem o pretexto aí do caso judicial do Bolsonaro, né, onde em relação à sua condenação, que teve muita discussão entre o Brasil e os Estados Unidos em relação a isso, mas como eu já disse, isso foi só um pretexto. A verdade é que essa aliança que o Brasil está construindo com a China pela BRICS está sendo algo que tem tomado muita atenção do Trump, já que a China sempre foi uma competição comercial com os Estados Unidos. Então acho que o Brasil se aproximar da China já é um impasse nesse desenvolvimento, principalmente econômico. E as taxas também não estão só aplicadas somente ao Brasil. Vários países do mundo estão sendo taxados pelos Estados Unidos de 10 até 50% como o Brasil para cima. Acho que principalmente os países que fazem parte da BRICS, assim como o Henrique já falou, por causa desse construção de um novo controle, assim, tirando muito poder centralizado nos Estados Unidos. Também creio eu que o Trump teve essa ideia para focalizar a produção em indústrias e o aumento de lucro focado nos Estados Unidos, tirando o poder de países vizinhos ou países que sejam contra os Estados Unidos, como a China, a Rússia, a Índia e outros países da Europa. Como a inflação influenciou nos valores de isenção e dedução em 2025? Eu acho que a inflação de aumentar os valores das coisas fez com que essa isenção tivesse certas partes, categorias que fossem mais isentas. Por exemplo, com o preço das coisas aumentando, os Estados Unidos eles tentam sair por cima nesse caso das taxas. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele não permitiu que fosse taxado coisas como laranjas, que são frutas em geral, que crescem muito mais aqui no Brasil como lá. Então, eu acho que por conta do aumento de preço que essa taxa vai criar, os Estados Unidos manteve algumas coisas para que o povo conseguisse comprar sem tanta dificuldade, para eles não saírem na desvantagem nas novas taxas. Essa inflação também faz com que os outros países tenham uma moeda mais fraca, dependendo diretamente do dólar, como meio que circula no mundo, em compras entre países. Eu acho que dá para juntar um pouco o que o Enzo Gabriel falou e o que o Lucas falou. Desde o início das taxações, a preocupação era muito grande em relação à compra, venda de produtos. Só que se você analisar a bolsa de valores, ela ainda cresce 1% e o dólar cai. Então, essa preocupação que havia toda, ela está começando a diminuir. Igual o Gabriel falou, questão das laranjas, a gente também tem os aviões produzidos pela Embraer, que são de interesse dos Estados Unidos. Querer ser muito ignorante ao ponto de você colocar taxação em tudo, sendo que é de interesse seu também, né? Então, nós temos o exemplo do nióbio. O nióbio, ele é 92% feito aqui só no Brasil, né? A concentração dele é só aqui. Então, essa pode ser um meio de negociação entre o presidente Lula e o Trump para ajustar essa questão das taxas. eu tenho uma questão acerca do que você falou dos países contrários aos Estados Unidos, foi isso que você disse? E eu queria saber se a China teve um papel na decisão das tarifas nos Estados Unidos por causa da Guerra Fria ou foi algo mais comercial? Sim, se você analisar as histórias dos Estados Unidos em relação aos outros países, desde o início ele sempre vai manter uma competição em seu desenvolvimento. Quando você analisa a União Soviética, que é uma das primeiras, ela vai ter aí a briga em relação aos armamentos, a relação à chegada ao espaço, e aí o fim dela dá um tempo de grande desenvolvimento dos Estados Unidos, grande tempo de superioridade em outros países, já que a economia dele cresceu muito. Atualmente, a competição é com a China. A China tem uma alta produção. Então, a construção de ideologias contra a China é algo que tem preocupado os Estados Unidos. Você construir os Estados Unidos como o centro do mundo está sendo algo essencial
para que essas taxações preocupem os outros países e meio que joguem a China de escanteio em relação às suas exportações, às suas importações também. Então seria os Estados Unidos mostrar que ele é superior a todos, independente do que aconteça e do que vier. Eu diria que é um pouco disso, mas acho que eu diria que mais uma estratégia econômica e política, né? No início, quando foi divulgadas as notas sobre a taxação, a preocupação com o Brasil foi muito grande, já que as pessoas não sabiam o que ia acontecer. Desde aí dos 200 anos de diplomacia que tem entre o Brasil e os Estados Unidos, nada parecido havia ocorrido. Então, a ideologia que os Estados Unidos construiu, por ser essa questão de, eu sou o centro ali do mundo, eu sou um país importante, eu sou um país que todos dependem, isso gera uma preocupação. Eu não diria que é uma superioridade, mas eu diria que é como se fosse o centro, o mundo. É uma questão quase patriótica. Como dito, o principal foco dos Estados Unidos atualmente é a China. Segundo dados da CBO, a China importou mais de 3 trilhões de dólares em 2023. Em vez de centralizar a produção nos Estados Unidos, onde esse dinheiro seria feito lá e pertencido a lá, foi produzida na China, tirando grande poder de compra, grande poder de patrimônio e de influência dos Estados Unidos, resultando em tudo que foi dito aqui. Eu acho que as taxas também servem como um aviso para alguns países, porque, como o Trump já falou sobre alguns países, tem muito mais países que precisam dos Estados Unidos do que países que os Estados Unidos precisam. Então, acho que essas taxas servem como o Trump falar para esses outros países que têm essa necessidade dos Estados Unidos, que importam bastante dele, que eles não devem ter essa relação com a China caso essa situação vai piorar. Como se fosse tipo um aviso, um alarme. A gente teve o caso da Índia, né? A Índia, no início, ela sofreu uma taxação de 25%, se negou a se opor contra os Estados Unidos durante uma conversação com a BRICS, e hoje ela está sofrendo os impactos. Recentemente, teve mais uma taxação de 25%, resultando em 50% de taxação em todos os produtos, igual ao Brasil. Então, um país que se opôs no início e agora está sofrendo os mesmos impactos daquele que tentaram apoiar ele, eu acho que vale repensar nas ações. Os Estados Unidos está impondo mais inimigos internacionalmente do que aliados. Bom, falando nessa questão sobre outro país e tal, você acha que a guerra na Ucrânia, a confusão no Oriente Médio, ou até mesmo a própria estabilidade asiática, como elas impactaram a arrecadação e as políticas fiscais dos Estados Unidos? Eu acho que, como já foi comentado antes, os Estados Unidos sempre quer prevalecer. E nessa época da guerra da Rússia com a Ucrânia, houve muitas críticas aos Estados Unidos por apoiar a Ucrânia, teve muita briga ali no meio. E por causa dessas brigas, eu acho que eles se sentiam um pouco feridos nesse caso. E como queriam reganhar esse controle e tirar isso do centro de foco. Além de que os países ali da Ásia, tanto da Ásia maior quanto do Oriente Médio, os Estados Unidos já tem uma briga com eles. Então ele vê essa estabilidade neles, pode ter causado algo neles para tentar querer voltar a ser como era antes deles ter esse domínio e não ter mais países tentando se opor quando eles chegando no nível deles. Eu acho que cai um pouco naquele ponto que eu falei bem no início sobre o pretexto do caso do Bolsonaro. Os Estados Unidos ele usa muitos acontecimentos para dar início às suas ações. Então, quando a gente tem as ações ali que ocorrem durante o Oriente Médio, ali da chamada Primavera Árabe, isso foi um pretexto para ali se desenvolver na relação com o petróleo, ou então na guerra da Ucrânia, região rica em minerais. Isso também foi novamente um pretexto para utilizar da matéria-prima que estava presente no local. Na sua opinião, qual a relação, como que vai ficar isso tudo nas relações diplomáticas com o mundo? Olha, eu acho que a preocupação realmente é nessa negociação. Você desenvolver isso vai ser muito complicado. O presidente Lula, ele falou em uma entrevista que ele não iria se humilhar ao Donald Trump fazendo ligações, pedindo negociação. Então isso vai demorar um pouco, mas tem que ser de forma unida com diversos outros países, como a BRICS. Recentemente também o presidente convocou a OMC para fazer uma análise do caso. Isso vai ser um pouco demorado.
Então, o Brasil ele não pode tomar decisões isoladas nesse evento que está acontecendo atualmente. E qual é a opinião de vocês sobre esse patriotismo dos Estados Unidos? Eu acho que o patriotismo dos Estados Unidos é talvez um grande motivo da taxação, pelo que já foi dito, dele tentar manter ele como melhor, porque no período do Biden, o ex-presidente estadunidense, não teve tanto esses casos drásticos, mas como o Donald Trump já teve no seu outro governo, esses casos de tentar manter os Estados Unidos como um país soberano, assim, tanto no bagulho de não deixar os imigrantes, esse negócio que está acontecendo da ICE lá, eu acho que causa com que os Estados Unidos tentem sair acima com essas taxas. Bom, pra encerrar, né, eu queria fazer a última pergunta. Vocês acham que o Trump realmente é o grande vilão da história? Ou é uma questão mais inteira da política do país? Olha, é algo bem complicado de se falar. Você tem que analisar muitas coisas para dizer que um cara é um vilão dessa história. Eu acho que a gente está bem longe disso. São muitos fatores que causam São muitos isso. fatores. Eu acho que está sim relacionado a alguns temas pessoais do Trump, né? Mas eu acho que, em geral, são muito mais aspectos políticos e econômicos que estão relacionados. Tanto que da história do país também, né? Um país que sempre teve esse nacionalismo forte. Trump pode até não ser o principal vilão, mas desde 2018, onde o mandato do Trump tava rolando ainda, começou essa ideia de taxas para unificar a produção nos Estados Unidos, aumentando o poder de produção deles, diminuindo o valor do dólar e aumentando seu poder de compra, já vem desde outros mandatos do Trump. Então pode ser que não seja especificamente dele, envolvendo outros fatores externos, porém ele pode ter sido sim um dos cabeças a criar toda essa história. Enfim, vamos encerrando por aqui o podcast. Muito obrigado a todos os convidados. A gente que agradece. Muito obrigado. E aqui encerramos por hoje o primeiro episódio do podcast Além do óbvio. Além do Óbvio. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado.